Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado e Investimentos. Vamos passar aí meia hora com vocês falando dos principais assuntos econômicos e de investimentos aí aqui do nosso Brasil, do mundo, o que está movimentando as bolsas, o que tivemos de indicadores e também aí de notícias, repercutindo nessa manhã. Vamos falar de aumento na safra de grãos. Vamos também falar do desenrola da PL que foi aí aprovada ontem. Temos também aí o assunto da inadimplência, que a CNC soltou aí alguns dados para a gente analisar da onde está vindo aí o problema de endividamento do brasileiro. Então temos aí alguns assuntos para tratar com vocês. Vamos responder uma pergunta da audiência, Então vamos aí trazer esses assuntos. André, bom dia para você também. Bom dia, Débora. Bom dia a todo mundo. Hoje aqui um dia pré-feriado, então movimentação até que um pouco fraca, mas saíram dados importantes para a gente fazer uma análise, Você tem que os Estados Unidos está voltando de feriado, então também não tem um fluxo muito grande ainda de resultados, mas a gente tem no Brasil a estimativa da safra de grãos, um novo recorde esperado. A gente tem também aqui alguns dados do IGPDI, por exemplo, que é um bom termômetro para a gente já saber o que vai acontecer na próxima semana, quando sair os dados da inflação brasileira. Tem também o rotativo do cartão de crédito dentro do programa Desenrola e também a inadimplência brasileira. Então, muitos assuntos, Mas vamos começar, então, falando agora de como que está esse mundão, Débora? Então, como que está esse mundo aí agora? Como que está a Europa? Como que está os Estados Unidos? Como que está a Ásia? Como que fechou a Ásia? Então, o que aconteceu aí essa manhã no resto do mundo aí, fora o Brasil, Débora? Olha, o movimento dessa manhã, embora pontos positivos, principalmente vindos lá da Ásia, foi um dia bastante aí... Então, Débora, uma coisa importante aí da gente lembrar, que você teve alguns movimentos, a gente está voltando ainda do feriado, Então, o que está acontecendo é o seguinte, que a atividade dos mercados está um pouco fraca, A gente está vendo, inclusive, que teve alguma situação um pouco melhor da Ásia, justamente... por causa de alguns resultados bons. A gente falou ontem, por exemplo, da Samsung, nesse momento, Você tem, então, que tem uma alta de preços do petróleo e dados fracos da Alemanha que estão interferindo bastante nesses mercados. Os Estados Unidos está começando um movimento de queda, então você tem algumas certas preocupações. A gente já está avisando há algum tempo, um certo tempo, que você está com alguns problemas, mas... nada melhor do que você conseguir mostrar, então, os dados, por exemplo, do Xangai Composto aí, para a gente continuar, então, o que está acontecendo na Ásia, Débora? Vamos lá, então vou colocar aí na tela para vocês o Xangai Composto, que foi um dos índices, uma das bolsas lá da China, que ficou positiva hoje. Então, a gente teve aí algumas notícias, a imprensa estatal da China, ela falou que pode trazer novos estímulos para o setor imobiliário. A Evergrande Group, que é listada no Hang Seng, subiu 83%, então ela chegou a cair 90% quando reabriu ali a negociação. Subiu agora 83%, mostrou um pouco de sinal aí de recuperação, justamente por essa notícia que foi veiculada lá na China de possíveis estímulos econômicos no setor imobiliário. A gente sabe que isso pode trazer bons ventos aqui para nós, porque nós somos um país exportador de commodities, então toda vez que temos uma notícia de estímulo na China, seja do setor imobiliário ou, por exemplo, como a gente fala aqui, às vezes queda na taxa de juros por lá, a gente espera que os setores ali vão se movimentar e vai ter uma maior demanda de commodities. Então isso acaba aí mudando o nosso movimento de abertura e até sinalizando para uma abertura mais positiva aqui no Brasil. Então a gente teve aí o índice, o Xangai Composto em alta hoje lá na China, o Nikkei 225 também subiu por lá, Então o Japão também positivo hoje pelo mesmo motivo. Então volta do feriado dos Estados Unidos bem negativa, porque a gente teve lá alguns pontos, principalmente de pronunciamentos dos dirigentes do Fed, sinalizando para uma manutenção de juros por um período mais longo, mesmo com os dados fracos de atividade. A gente vai falar do PMI aqui, que acabou de sair, saiu agora 15 para as 11.
Então, a gente vai continuar tratando esses pontos, mas os dirigentes do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, acabaram sinalizando por essa manutenção por mais tempo da taxa de juros, não de alta, mas também não de corte no ano que vem, como o mercado estava querendo e estava esperando. Então, aqui a gente começa a ver esse movimento negativo vindo dos Estados Unidos ontem, que acabou também prejudicando a nossa bolsa aqui, mas a Ásia ficou mais blindada por essa notícia da China. Então, hoje aqui no Brasil, deve pesar mais a notícia da China do que dos Estados Unidos, né? Então, vamos aí nessa trajetória, pelo menos por agora, André. Perfeito, então agora vamos falar um pouco do Brasil, que alguns dados importantes começaram a sair hoje, né? O primeiro deles é em relação à safra de grãos. Então a gente tem uma nova estimativa de recorde, né? Quem levanta esses dados são o IBGE pelo famoso levantamento sistemático da safra agrícola brasileira, né? Então, todo começo de mês o IBGE faz esse levantamento. O que a gente teve é que aumentou a safra de grãos agora, para a perspectiva, né, da safra de grãos a ser colhida ao final do ano. Se a gente for pegar entre o que estava previsto no mês de julho e agora, no mês de agosto, você tem então que teve um aumento de 1,4% de estimativa da safra de grãos aí nesse momento. E se você for pegar, então, com o que já foi efetivado, ou seja, da safra de grãos de 2022, é esperado um aumento de 19% de grãos colhidos esse ano. Isso aí explica bastante, né, o peso que o agronegócio, a agropecuária está tendo na economia brasileira. Então, você está tendo uma melhora das condições climáticas, lembrando que ano passado a soja sofreu muito, com chuvas em excesso que aconteceram, principalmente no primeiro semestre no estado do Rio Grande do Sul. Então isso daí reduziu a plantação de soja, a colheita de soja e reduziu bastante a exportação e a venda de soja. O milho, que acabou segurando mais a plantação brasileira no passado, e mesmo assim já tinha sido recorde. Esse ano, com o milho se expandindo, o trigo se expandindo, graças à Embrapa, que conseguiu fazer uma semente de trigo que aguenta as condições brasileiras, e também a soja se expandindo em relação ao ano passado, a gente tem, então, uma situação quase que perfeita para a agropecuária esse ano. A gente tem aqui os dados para vocês verem o quanto que subiu aqui do total dos grãos produzidos aqui no Brasil, né? Um gráfico que eu montei para vocês verem. Ó. A gente tem que, no começo de maio, em maio de 2021, por exemplo, você tinha que estava sendo colhido de grãos 262 mil toneladas de grãos. 75% desses grãos são basicamente soja, milho e trigo. Agora a gente tem então, olha como tem um salto considerável se a gente for pegar de dezembro para janeiro de 2023 aqui nessas barrinhas. Então você já tem um aumento e agora está sendo estimado um aumento de uma safra, né, no final do ano de 303,3 milhões de toneladas de soja para esse ano. Então é um valor muito elevado aí de grãos que a gente vai produzir. Vai ter então essa soja sendo vendida, essa soja, esse milho, esses grãos sendo vendidos para o exterior. Mas, para variar, o grande slogan, né, o agro é pop, porque o agroalimento brasileiro. Vamos ver se o agroalimento brasileiro mesmo, aqui no nosso próximo gráfico, porque a gente tem aqui o quanto que o percentual, 100% da terra brasileira plantada, a gente tem 92 milhões de acres plantados, acres plantados, né, hectares plantados, 92 milhões de hectares plantados, perdão, gente. E a gente tem, então, qual que é o percentual disso que está destinado para cada cultura, para cada plantio. Para a soja, é 47,25% do total destinado vai para a soja. Para o milho, quase 24%. E o trigo já está chegando em 3,7%. Se a gente pegar esses três grãos, que hoje são os grãos mais representativos, hoje, principalmente para a exportação brasileira, dá 75%. Ou seja, mas a gente consome trigo, mas é uma parcela muito pouca desse trigo que vem para o comércio brasileiro. Então, desse 100%, 75% é quase que totalmente voltado para a exportação. O que a gente come de verdade? A gente, por exemplo, a gente tem soja todo dia na nossa mesa? Muitos poucos brasileiros vão dizer que tem soja todo dia na nossa mesa. Tem milho? Uma quantidade um pouco maior come milho todos os dias, mas, por exemplo, o milho não faz parte da cesta básica. O trigo, sim, o trigo está na farinha de trigo, está no pão e tudo mais. Mas, tirando o trigo, o que mais a gente come? Arroz,
feijão, mandioca, frutas. É uma porcentagem muito baixa. Se a gente pegar que a base alimentar brasileira é de feijão e arroz, por exemplo, isso daí dá nem 5%. Nem 5% da área destinada a plantio no Brasil serve para plantar feijão e arroz, uma coisa que quase que todos os brasileiros comem aqui nesse país. Então você vê que a plantação brasileira não está voltada para alimentar a população trabalhadora internamente, ela está voltada para vender esse produto lá fora. Se sobrar, a gente alimenta o brasileiro, se não, vamos dar soja para os porcos, e os porcos literalmente que eu não estou falando, né, que são o gado suíno chinês, né, que o gado suíno chinês é que consome a nossa soja. Então vamos produzir para o gado suíno chinês, para os porcos chineses conseguirem consumir os seus alimentos. Então a gente planta para alimentar o gado suíno chinês, mas não para a população brasileira, Débora. E até, né, pegando aqui esse gráfico, a gente vê que o trigo, né, que até começou a subir depois, né, no plantio, já passou o feijão, já passou o arroz, né, já passou a mandioca e as frutas também. Então a gente vê, né, até essa mudança, né, essa ampliação do trigo aí que ganhou espaço, passando inclusive as culturas aqui da nossa, não que o trigo, como o André falou, não seja importante, mas passou aí as culturas bem voltadas aqui para a nossa alimentação. E falando em alimentação, falando também aí de preços, né, vamos falar do IGPDI que saiu hoje, né, com uma notícia até boa aqui para a gente, pensando que ele pode ser uma previsão, pode trazer um pouquinho aí da expectativa para o IPCA, né, que vai sair na semana que vem. E ele trouxe aí também esse movimento que a gente vem observando nos outros índices, que é justamente a queda do preço dos alimentos. Então, André, traz um pouquinho aí para a gente dos números desse GPDI, o que subiu, o que caiu aí nesse índice de inflação. Claro, Débora. O IGPDI é importante a gente lembrar, porque é um outro instituto que faz mais que nem o IGPM também, é um bom termômetro para a gente saber o que vai acontecer no IPCA. Até porque, mesmo sendo outros institutos, a metodologia é bem semelhante. O que muda, geralmente, é o peso de cada item na cesta, né? Por exemplo, os índices da Fundação Getúlio Vargas, eles têm um peso maior para itens que são importados, e inclusive até por isso que eles são utilizados geralmente em negociações de concessões e tudo mais, mas daí é um caso para outro dia contar com mais detalhes. Mas a gente pode ver, por exemplo, que o IGPDI ele tem três componentes, que é o IPA, que é o Índice de Preços ao Produtor Ampliado, e esse aí você tem então que teve uma leve alta nesse mês de 0,1%, mas no acumulado em 12 meses já tem uma queda de 10,8%, ou seja, há um ano atrás os preços ao produtor de maneira geral estava 10,8% maior. Se você pega o IPC, que é o mais importante para a gente, se a gente for pegar principalmente o consumo, da população em geral, né, que é o índice de preço ao consumidor, né, você teve uma queda de 0,22%. E no acumulado, em 12 meses, está uma alta só de 3,9%. Inclusive, que caiu em 12 meses porque estava acima de 4% esse índice. O mais importante, se a gente for observar, que a gente não conseguiu abrir a tabela e tudo mais, é que o preço dos alimentos vem caindo. O que gerou um pouco de alta no IPC foi justamente o preço dos combustíveis, mas o etanol caiu mais de 5%, você teve uma alta também na energia elétrica, que a gente já estava esperando, né, que teve aquela recomposição por causa do desconto que ocorreu em junho e em julho e agosto ia ter essa recomposição, né? E então que a gente está vendo um cenário que novamente o preço dos alimentos deve segurar consideravelmente a inflação. Então, antes que o Bob Fields fale que a taxa de juros está reduzindo o preço dos alimentos, já falei, a taxa Selic não é o cacique cobra coral. O cacique cobra coral é aquela entidade lá, aquele cacique que faz ou não chover. Tanto que o Detal não contratou ele, choveu, né? Devia ter contratado o cacique cobra coral para evitar a chuva no Detal. Mas a Selic não é o cacique cobra coral que faz chover ou não chover, e isso que geralmente regula a oferta do preço dos alimentos, né, o preço dos alimentos. Então essa é a boa notícia. Para a construção civil a gente teve também uma leve alta, mas esse até que é um bom índice, porque isso daí mostra que o setor de serviços está começando a ter um certo aquecimento. Então, você tem então que eletricista, pedreiro,
encanador começam a cobrar um pouco mais caro porque está havendo uma demanda maior para o seu serviço. Então isso é até um sinal de que a economia pode estar aquecendo. A gente sabe que a construção civil é um caminhão, né? Um motor muito forte da economia brasileira. Então a previsão agora que a gente tem, eu acho que pode inclusive surpreender, né, o IPCA, que está muita gente acreditando que vai ter um IPCA um pouco mais desagradável para o mês de agosto. Eu acho que com esses dados sendo mostrados, depois da surpresa negativa do IPCA 15, acho que talvez os dados da Fundação Getúlio Vargas possam mostrar aí que talvez o baque não vai ser tão forte em relação ao dado inflacionário de agosto. Débora. Lembrando, né, que o IPCA sai na semana que vem, então vamos aguardar aí, quem sabe também isso mexe, né, com as expectativas, né, dos juros aí do mercado, porque acaba, né, toda vez que a gente tem uma divulgação como essa, as negociações que acontecem lá no mercado futuro, e a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, também mexem, né, e aí a gente tem alguns reflexos aqui na nossa negociação de títulos do Tesouro, por exemplo. E outro ponto aí que foi bastante discutido, foi bastante falado, né, foi justamente a aprovação aí da PL do Desenrola na Câmara, né? Então a gente teve essa notícia, né? Vamos colocar aqui na tela para o pessoal acompanhar aqui com a gente a notícia aí do Desenrola, né, que foi aprovado ontem. E a gente falou bastante, né, que veio junto aí da limitação dos juros do rotativo, né? Então a gente falou bastante aí no Desperta, né, e no ICL Primeira Edição, também no ICL Notícias Primeira Edição, detalharam quem que votou contra, né, a população brasileira, mas esse projeto aí passou e agora virou um projeto de lei, né? Exatamente. O importante é a gente pegar bem o nome desses 18, né? A gente não precisa nem falar qual a corrente ideológica desses 18, né? Porque gosta de defender banco, né? Então a gente sabe mais ou menos quem são essas pessoas, bolsonaristas e membros do Partido Novo, né? Que são aquelas pessoas que choram quando bilionários têm algum revés, né? Então, coitado dos bilionários, coitado dos bancos que agora não vão poder mais abusar da população com 450% de crédito no rotativo, né? Mas é uma medida importante. Eu sei que muita gente está falando que é uma martelada, mas é necessário fazer alguma coisa em relação a taxa. Ah, mas vai reduzir a quantidade de crédito que os bancos vão fornecer via cartão de crédito. Então vai parar de chegar 3 cartões de crédito por mês aí pelo correio para a pessoa, então, que simplesmente só precisa desbloquear. Vai parar de receber, então, cartão de crédito no meio da Praça da Sé, então, que a pessoa simplesmente vai lá e fala, me dá o seu CPF aí que eu te arranjo um cartão de crédito. Você vai parar de ter aquela oferta ensandecida, né, de crédito, de cartão de crédito, de tudo quanto é forma, assim, porque é mais fácil você arranjar um cartão de crédito que você, sei lá, tirar um RG novo. É muito fácil você arranjar um cartão de crédito. Então, eles também fazem parte disso, eles estão dando a torto e direito cartão de crédito. Então, se eles pararem de dar torto e direito cartão de crédito, talvez isso inclusive ajude a população a ter uma certa responsabilidade financeira, Débora. Exatamente, lembrando que o número aí de cartões de crédito emitidos entre o ano passado e esse dobrou, né? Então a gente teve um aumento bem grande no número de cartões. E a gente sabe que os cartões, a gente vai falar de inadimplência daqui a pouquinho, o cartão ele figura aí o maior aí ator da inadimplência no Brasil, né? E um ponto também é que essas financeiras, justamente o que o André falou, que vão distribuindo cartões aí de forma, né, bastante expansiva, vamos pensar assim, né, sem nenhum cuidado, até diria, são aquelas que cobram aqueles juros que a gente falou ontem, que estão ali entre os maiores juros do Brasil, né? Então, muito acima da média de 400 e muito também acima dos 100%, que ainda não estão estabelecidos, mas podem ser aí, pode ser uma diretriz caso a gente não tenha autorregulação do setor em 90 dias. Então, aqui a gente vê, né, como estão abusivos esses juros, sendo que a média é 400, mas tem ali, a gente mostrou ontem para vocês, algumas financeiras que cobram mais de 1000% ao ano, né? Então, e são justamente essas que ofertam o cartão aí quase sem cuidado. E falando aí do projeto e falando de cartão, hoje saíram dados de inadimplência, né, aqui no Brasil. A CNC
trouxe aí, né, esses dados para a gente, apresentou esses dados para a gente aí em relação às dívidas, né? Então a gente teve uma redução no endividamento de uma forma geral, né? Como vocês estão vendo aqui, caiu de 75,4 para 74, na verdade, caiu em agosto para 70, foi... Caiu de 77,4 para 75,4. Desculpa, gente, eu estou aqui tentando ler nas letrinhas, mas caiu de 77,4 para 75. Em agosto, a gente teve uma diminuição do endividamento das famílias, mas a gente teve um aumento da inadimplência. Então, 30% dos brasileiros admitiram que estão atrasados nas suas dívidas, então tem dívidas atrasadas, e desses 30%, 12% falaram que não tem como pagar, né? Então a gente tem um dado aí preocupante, né, das famílias se endividando e entrando na inadimplência. Então, por mais que a gente tenha menos famílias endividadas, a inadimplência cresceu, então menos capacidade aí de pagar as dívidas, sendo que 12% falou que não tem como pagar. Mas a gente tem um outro dado também interessante, né, para tratar aqui. Quando a gente olha de perto, né, esses dados, quando a gente traz aí um detalhamento de quem que está, né, endividando a população, quem que está enrolando a população, é justamente o cartão de crédito que aparece no primeiro lugar. Hoje no Brasil, o cartão de crédito representa 85% das dívidas. O segundo lugar está muito distante, o segundo lugar é o endividamento por carnê, mas ele representa 17% das dívidas, então olha esse espaço que a gente tem, né, entre o primeiro e o segundo lugar, 85% das dívidas e 17%. Isso também está muito alinhado do que a gente estava falando, desse número de cartões sendo emitidos e também desses juros abusivos aí sendo cobrados. E dessa inadimplência, né, quando a gente olha para cartão de crédito, praticamente 50% do número de inadimplência vem do cartão de crédito. Então, 50% dos brasileiros que se enrolaram de alguma forma e não estão conseguindo pagar as suas dívidas, 50% delas vem do cartão. Então, aqui a gente vê como tudo está ali conectado, né? Um juros abusivo que leva à inadimplência, né? E também o cartão de crédito como maior endividamento das famílias, os cartões de crédito sendo aí amplamente emitidos, às vezes a gente nem pede chegar na nossa casa, né? Como o André falou. Então, aqui a gente vê como todos esses pontos estão ligados e por que é tão importante a gente pensar em medidas para tentar coibir esses juros abusivos. E aqui a gente não está falando aí do parcelamento sem juros, né? Isso não está em pauta, mas aqui sim dessa limitação do rotativo. Essa medida é extremamente importante para acabar, né, com essa terrível abominação, né? Porque mais de 100%, né? 100% é um valor altíssimo por ano, né? Você pensar em 450% é muito alto. Então é aquela questão que a gente vem falando aqui. A população brasileira está endividada porque os juros são muito altos, então a população não consegue pagar o nível de taxa de juros que é cobrado dela. Então, com juros mais baixos, vai ter mais capacidade de pagamento de dívida, vai sobrar mais renda para a população gastar com outras coisas. Então, para mim, uma medida importantíssima. Tem que acabar com essa farra da taxa de juros, principalmente no rotativo, né? E espero que com isso você consiga. Lembrando que no Desenrola ainda não teve a categoria do cartão de crédito colocada ainda, né? Então é só numa próxima fase do Desenrola. Então esse aumento dessa redução dos endividados foi muito por causa da primeira fase do Desenrola. Quando entrar na questão do cartão de crédito, a gente vê que é o grosso mesmo da população brasileira, provavelmente vai ter então um efeito ainda maior sobre a quantidade de pessoas endividadas aqui no Brasil. Mas, Débora, teve um monte de pergunta aí no chat, né, nos comentários aí que fizeram pra gente sobre taxas pré-brasileiras, né? Então, um gráfico até que você montou, um gráfico animado, bonitinho, né? Então, você pode explicar esse gráfico aí, como que funciona? Bom, a dúvida foi, por que é que depois da redução dos juros, né, quando o Copom teve o primeiro corte, as taxas do Tesouro pré-fixadas, né, voltaram a subir? Tá? Então, aqui eu fiz um gráfico animado para vocês, que tem as taxas de juros pré-fixadas, que são aquelas que são realmente negociadas no Tesouro Direto, o DI Futuro,
que são as negociações de juros, né, no mercado futuro para o mesmo vencimento. Então, janeiro de 2026 a gente está olhando aqui. E aí eu trouxe dois outros rendimentos de juros, que são os rendimentos das treasuries de 5 e 10 anos lá dos Estados Unidos. É porque às vezes a gente fala que, e aí o Fed falou que não vai cortar tão cedo a taxa de juros por lá. Ou o Banco Central falou que vai manter as taxas de juros por mais tempo e talvez corte em 2024. Isso mexe com essa parte de baixo do gráfico, que são os rendimentos das treasuries, que são os títulos de dívida lá dos Estados Unidos. E quando a gente tem um aumento nesses juros das treasuries, isso puxa a negociação dos juros futuros para cá, né, para cima. Por quê? Porque o mercado começa a esperar que esses rendimentos das treasuries subindo, o recurso vai fluir para lá e eles começam a esperar que aqui vai ter um corte mais lento. Então, uma coisa acaba sendo relacionada à outra. Tanto que, depois eu vou pedir para dar o replay aqui, vocês vão ver que quando a gente tem uma alta ali nos juros das treasuries, e reparem bem, a gente estava falando aí do começo de agosto em diante, né? Então, aqui eu peguei do ano todo, mas no finzinho do gráfico a gente consegue ver o começo de agosto em diante, que foi justamente a pergunta. E aí a gente vê que sobem os rendimentos das treasuries, inclusive no mês passado a gente teve picos e máximas de rendimento das treasuries aí nos últimos anos, e a gente tem, junto a isso, né, o DI futuro, que vinha caindo, justamente por essa expectativa de corte de juros aqui, volta a subir, e aí os juros do Tesouro também voltam a subir ali no finzinho do gráfico. Então, a gente vê como tudo está ligado. Então, respondendo aí a pergunta da nossa audiência, isso vem muito desses rendimentos das treasuries que foram alcançando máximas e também da negociação de DI futuro, aí dos juros futuros, que isso impacta muito no mercado de títulos aqui do Brasil. Vamos falar então agora, rapidinho, para fechar o dia, Débora, como que está o nosso Brasil, como que abriu a nossa bolsa, como que está o dólar, o Brent, como que está a situação brasileira? Pouquíssima fluidez hoje, né? Pois é, hoje, véspera de feriado, parece que o mercado já feriadou, né? Mas a gente tem aqui o Ibovespa, agora entrando no terreno negativo, ele esteve positivo pela manhã, durante a abertura ele estava mais positivo. O S&P 500 e a Nasdaq bem negativos, bem mais do que o Brasil aqui, né, caindo 1,08% o S&P e 0,70% a Nasdaq. Isso porque lá nos Estados Unidos a gente teve a divulgação do PMI composto e de serviços, ambos decepcionaram, né, então ficaram inclusive abaixo da preliminar que a gente já tinha trazido aqui para vocês em outro momento. Então ficou abaixo da expectativa e abaixo dessa leitura preliminar que a gente teve no finzinho de agosto. Então agora os números concretos ficam perto da marca de 50, naquele limiar, né, de contração para expansão. Então está bem no limite ali de contração e expansão, bem na marca de 50, os dois. Né? Então isso mostra outro dado fraco aí dos Estados Unidos que podem reforçar aquela expectativa pelos juros mais baixos no ano que vem. Mas, apesar disso, hoje uma dirigente do Fed se pronunciou e falou que os juros vão continuar mais altos por mais tempo. Então, isso também deu uma decepcionada, um balde de água fria no mercado. Nasdaq e S&P caindo bastante, isso puxou a nossa bolsa para baixo também. Né? Então, o movimento positivo que a gente viu pela manhã foi perdendo fôlego, né? Mas, apesar disso, o dólar está bem estável, 0,02%, bem ali próximo à estabilidade. DXY sobe, então dólar frente a seus pares fortalecendo, justamente por essa notícia aí de possível manutenção de juros mais altos, né, mais altos por mais tempo, na verdade, e aí isso faz com que o recurso entre lá nos Estados Unidos, suba aí o dólar frente aos pares e também em relação ao real. Então aqui um dia que começou positivo com os ventos vindos da Ásia, mas depois da abertura de Nova York, que foi agora às 10h30, a gente viu essa mudança na direção. E como hoje é véspera de feriado, a gente espera uma liquidez menor e, inclusive, essa antecipação de algumas posições que vão ficar aí no feriado enquanto o mercado estiver fechado. Então, alguns investidores se antecipam e montam posições para passar o dia de amanhã. Então, esse é o retrato aí do nosso mercado de uma forma geral hoje. Perfeito, Débora, então. Vamos terminando por aqui, mas sem antes dar alguns recados importantes, principalmente porque vocês sabem que aqui o ICL não é monetizado, a gente é uma fonte independente, a gente depende dos nossos alunos, a gente está entrando em guerra aqui pela independência do jornalismo e a gente conta com você para isso, essa semana aí
da guerra pela independência do ICL e do jornalismo livre brasileiro, né? Então, gente, você se torna membro do ICL, você ajuda a gente a ter uma melhor cobertura jornalística. Sem patrocínio, a gente vai poder falar do que quiser, vai poder falar das Americanas, porque a gente não depende deles para pagar nossas cotas, vai poder falar mal dos bancos, vai poder falar mal do governo, vai poder falar mal do Bolsonaro, vai poder falar de todo mundo. Então a gente é completamente livre, justamente porque a gente não tem patrocínio de ninguém. Então, já que a gente depende de vocês, eu estou chamando vocês aqui para fazerem parte aqui do nosso grupo, se tornando membro do ICL. Já são mais de 1.000 pessoas, olha, gente, 1.000 pessoas que se inscreveram agora, somente essa semana, e todo mundo que está se inscrevendo essa semana vai ganhar uma série de brindes muito bons. Garantam já seus brindes. Olha só, estou aqui, ó, livro do Eduardo Moreira aqui. Eu já li esse livro, muito bom esse livro aqui do Eduardo Moreira. Vale a pena, então, para quem se inscrever essa semana vai receber esse livro. Temos outro livro aqui também, o livro do Gessé Souza, gente. Olha que maravilha esse livro do Gessé Souza. E esse aqui, ó, vai vir autografado para vocês, autografado. E a Débora, né, tá aqui com a plaquinha, né, que vocês também vão receber, né? Vão lá, câmera, foca aí na plaquinha para vocês verem aí. Essa plaquinha que vocês vão receber, né? Todo mundo aqui que fizer parte aqui como um agradecimento aí por esse movimento aí que a gente tem essa semana, né? E até sexta-feira que tá valendo isso. Então, gente, mesmo que a gente vá agora feriadar, porque já que o mercado vai descansar, a gente também vai descansar essa quinta e essa sexta, mas vocês têm até sexta-feira para se inscreverem aqui no ICL, ajudar nessa nossa comunidade maravilhosa e ganhar esses brindes exclusivos, né? Então, não vamos ficar de fora dessa, gente. Vamos lá, entra aqui no icl.com.br, torne-se membro agora e ganhe esses presentes exclusivos aí para vocês. E olha que legal, né? A plaquinha. O ICL agradece a participação e a coragem na guerra pela independência. De hoje em diante, seu nome estará para sempre na nossa história do jornalismo independente e você é fundamental para que o ICL possa continuar honrando o compromisso com denúncia, crítica, liberdade total de opinião. Então, é uma homenagem a você, né, que ajuda a gente aqui a manter tudo isso em pé, crescendo, né, dando aí esse apoio que é tão importante num jornalismo aí sem patrocínio, né? Então, e que a gente possa continuar aí trazendo essa ótica diferente, porque justamente a gente não tem patrocínio e o compromisso é com você, né? Então, aqui uma plaquinha para que vocês, aí eu vou até abrir a plaquinha aqui de novo, para que vocês, né, estejam aí homenageados por esse apoio tão importante que é o de vocês. E, gente, a gente está indo embora agora, mas vocês fiquem, porque hoje ainda tem, às 6 horas da tarde, o ICL Notícias 2, com a Gabi Varela e a nossa dupla de Chicos preferida, Chico Sai Chico Pinheiro, e logo depois o Sinapse, com a Robertinha Garcia e o grande César Calerron. Então, hoje, a partir das 6 até as 9h30, até as 8h30 da noite, olha, vai falar com a Bujanra hoje. Olha que maravilha de entrevista vai ter hoje, ó. Então, até as 8h30 da noite tem programação, então fiquem com a gente aí, continuem assistindo e a gente se encontra aí na segunda-feira, Débora. Então, até segunda-feira, né? Um bom feriado a todos, um bom fim de semana, porque a gente não vai se encontrar segunda-feira. Estamos de volta aí com mais um ICL Mercado e Investimentos para trazer tudo o que aconteceu aí durante o feriado também no mundo. Gente, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Confira a programação desta quarta-feira do Instituto Conhecimento Liberta. 13h, Alemão, Módulo 2, Nível A1, com Júlia Barreiro. 15h, Mulheres Revolucionárias, com Samantha Lodge. E Provocação Histórica, com Lindener Pareto. Às 17h, Inteligência Artificial. Temas e práticas, com Nelson Aguiar. Às 18h, ICL Notícias, segunda edição. Às 19h, Direitos Autorais. Crítica e Arte, com Victor Gameiro Drummond. E às 19h, Sinapse ICL. Para saber mais, acesse icl.com.br.